tudo bem com vocês? Então, vocês devem lembrar que na aula de ontem nós tivemos alguns problemas com a gravação, então como combinado eu estou montando esse pequeno vídeo para ajudar vocês com o trabalho. Nesse vídeo eu vou mostrar como são feitas as citações a partir daqueles modelos que eu pedi, daqueles exemplos que eu pedi, e depois desse vídeo, caso ainda tenha alguma dúvida, vocês podem me procurar. Então lembra, você já tem um modelo. Então, nesse modelo, você vai preencher colocando o teu nome na capa, vai colocar na capa ainda o título do trabalho, depois vai colocar o seu nome na folha de rosto, vai colocar o título na folha de rosto e vai colocar o tema da pesquisa. Então, lembrando que o tema da pesquisa ele não pode aparecer em caixa alta, por isso eu formatei. Para formatar, eu usei função F3. Quando eu penso nesse tema, então quer dizer que tudo aquilo que eu vou escrever vai estar relacionado à Covid, à bioética e biodireito. Então, o primeiro item que eu pedi é um artigo jornalístico. Então, eu fui lá, já deixei aqui aberto um artigo jornalístico. Covid-19, desigualdade de demanda, regulação única de leitos, diz o especialista. Então, de acordo com a especialista, se você não tiver uma regulação única de leitos, a gente vai ter um problema. Então, isso, para que acabe a desigualdade, é necessário essa demanda. Então, eu tenho que fazer a leitura do texto, é claro, e vou então criar, de acordo com o meu modelo, uma citação direta curta. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no Mori. Eu estou utilizando o Mori porque, no nosso exemplo, eu preciso não apenas da citação, mas eu preciso também da referência. Como o Mori monta a referência e monta também como fazer a citação, eu vou utilizar direto o Mori. Mas você pode usar também um outro site, pode usar o manual da faculdade como modelo, sem nenhum problema. Então, como ali é uma homepage, eu vou pegar aqui, olha, documento exclusivo e eletrônico, homepage. Título do autor, desculpe, tipo de autor, pessoa física, então vou colocar lá. Quem foi o autor? Marisa Tavares. Peguei aqui, venho e vou preencher. Título, nome do autor, Marisa Tavares. Título, Covid-19. Subtítulo. Como tem dois pontos, o que vem depois dos dois pontos vai ser o subtítulo. Ano, veja lá, 2020. Informação complementar não precisa. Endereço eletrônico. Data de acesso. Preenchi tudo, vou gerar citação e referência. Então veja, como eu estou logado, essa citação vai ficar gravada para mim. Então eu vou deixar esses dados aqui por enquanto e já vamos utilizá-los. Então vamos escolher, como é uma citação direta curta, eu preciso copiar algo do texto que seja interessante para o meu trabalho. No entanto, como é uma citação direta curta, ele não pode ter mais do que 3 linhas. Então eu vou pegar essa aqui, ó. Fiz a cópia. Vou agora lá no meu documento do Word. Veja, a seção primária está com o número 2 em negrito. Seção secundária 2.1 sem o negrito. Eu vou dar um Enter. Vou tabular o meu texto. E vou colar aqui, usando essa opção de formatação, o texto que eu acabei de copiar. Então, vou só verificar. Estão vendo aqui, ó, Arial 12. Tenho que passar para texto justificado e tenho que passar para 1,5. O texto está com 2 linhas, então é uma citação direta curta. Vou abrir aspas, fechei as aspas do meu texto. Agora, eu vou pegar lá no Mori como fazer. Então, veja, se eu tivesse colocado o Tavares no início do texto,
Então, por exemplo, eu poderia colocar assim, segundo Tavares, o Tavares ficaria fora do parênteses em letra minúscula. Como eu deixei para colocar no final, eu vou usar essa forma aqui. Então, eu vou colar aqui. Como é uma citação direta curta, eu vou ter que pôr a página. Como ali tem apenas uma página, eu coloquei como página 1. E depois eu coloco no final um ponto final. Algumas pessoas pediram para colocar um NP aqui ao invés de P1. O NP significaria não paginado. Mas mesmo sendo uma página da internet, eu posso considerar ainda como uma página. Então você já colocou os dados do Tavares. Então agora eu venho e vou copiar a referência do Tavares. Vou até o final. Então eu tenho aqui as referências. 1, 2. Vou colocar a referência alinhada à esquerda. Vou colar a minha referência aqui. Saiu em negrito, vou retirar o negrito. Estão vendo aqui, olha, o negrito aqui é na palavra Covid-19. Então, quando eu tirei o negrito, eu perdi. Então, eu venho e coloco novamente o negrito. Então, meu texto, ele está em Arial 12, alinhado à esquerda, e agora eu vou passar ele para espaçamento 1. Vou salvar, para não perder esse modelo. Então, eu vou deixar esse depois eu posto esse modelo também para vocês junto com o vídeo. Então, deixa eu colocar na minha área de trabalho para ficar mais fácil, tá salvo. Então, veja, eu já tenho o primeiro item colocado aqui. Artigo jornalístico, citação direta curta. A lei nós vamos fazer por último. Nós vamos por um probleminha que nós tivemos ontem no Mori. Então, vamos passar para a jurisprudência. Então, eu vou procurar uma jurisprudência relacionada com a Covid. Então, vamos procurar. Bem, então, eu tenho aqui uma jurisprudência que tem uma relação direito do trabalho, mas tem relação com Covid também. Então, vou montar agora a referência como eu fiz antes usando o Mori. Então, eu vou aqui no Mori e vou montar. Então, eu posso clicar em início ou criar referência. Vou clicar no início que fica mais fácil para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, olha, documento jurídico, jurisprudência. Então, eu vou pegar os dados, a jurisdição, Brasil, desculpe. Como é que eu sei que é Brasil? Porque é do STF. Órgão judiciário. Opa. STF. Título ou ementa. Então, eu vou pegar aqui a ementa para citação, vou copiar a ementa. Vou colar a ementa aqui. O número eu já vi, 672. Proposto, relator, local da decisão. Veja, eu estou pulando todos aqueles que não aparecem como necessário. Bem, para ver a data, olha lá, 11 de maio de 2020. Publicação, o Diário Oficial da União. Brasília. Data da publicação, 26/06/2020. 26/06/2020. Vou gerar a minha referência. Então tá aqui, mesma coisa. Agora eu vou voltar lá. Só que agora eu estou pedindo uma citação direta indireta. Ou seja, a citação direta, que é essa da jurisprudência, lembra que nós pulamos por enquanto o site, vou deixar até marcado aqui que nós pulamos ele. Como é uma citação indireta, eu vou ter que ler o texto e vou ter que fazer um resumo, digamos assim, desse texto. Então,
Então, eu vou colocar aqui que muitas ações referente ao Covid-19 foram julgadas no âmbito da Justiça Federal nesse período de pandemia, como a ADI sobre maltrato, relevância e risco. Vocês viram, eu fiz uma leitura assim, dinâmica, então não ficou um bom texto, mas é só para vocês entenderem. Então, essa informação que eu acabei de colocar aqui não aparece dessa forma naquele texto. No entanto, se você ler o texto, você vai encontrar essa informação no texto daquela ADI. Então eu venho agora lá no More e vou ver como que eu devo colocar. Estão vendo aqui, olha, Brasil 2020. Então eu vou copiar aqui, venho novamente até aqui. Então, Brasil 2020. Volto para o More, vou copiar a minha referência, copiei a referência e vou colocar a referência aqui. Então veja, a referência ela deve aparecer em ordem alfabética. Eu vou colocar ela fora da ordem. Então verifique lá, olha lá, tá vendo o DO? Tá em negrito, então eu não posso esquecer de colocar meu DO em negrito. Bem, como eu não coloquei em ordem alfabética, eu vou fazer isso aqui. Eu vou só verificar se está tudo ok. Arial 12, esquerda, 1,0, tudo ok. Só falta a ordem alfabética. Então você clica aqui, naquela AZ, ok, pronto, tem ordem alfabética. Ou então, como você já está colocando na ordem aqui, na hora que você coloca, você já coloca ele como primeiro. Opa, desculpa, falta só formatar aqui o texto. Você já coloca ele por primeiro e fica então formatado como o primeiro texto. Então, salvando para colocar como modelo para vocês. Continuando, eu vou agora para o próximo item. Lembrando que nós vamos voltar aqui na lei daqui a pouco. O site 2 é artigo científico, citação de citação e citação direta curta. Então, vamos lá, por exemplo, eu posso usar o Google Acadêmico. Então, para quem não costuma usar o Google Acadêmico, ele está aqui, é o Google Scholar. Então, eu vou colocar aqui, Covid, opa, direitos humanos. Tem a ver ainda com o que a gente está falando. Então, eu vou pegar o primeiro ali, que é do Covid-19 no Brasil, entre negacionismo e a razão neoliberal. Então, está aqui o texto. Então, eu começo lá, citação de citação e citação direta curta. Então, vamos começar com a citação de citação. O que vai ser uma citação de citação? É alguma coisa que esse autor, vamos ver quem são os autores aqui, é uma autora apenas, Sandra Capone, fez de um outro autor. Então, por exemplo, tá vendo aqui, olha, esse trecho ela copiou de um outro autor. Então, eu vou pegar esse trecho aqui, que ela copiou do Almeida Filho, e vou trazer para cá. Mesma coisa. Então, eu estou fazendo aqui a citação direta, curta e citação indireta. Eu comecei com a citação de citação. Então, eu estou fazendo essa aqui primeiro, na ordem que nós estamos vendo aqui. Então, eu vou colar esse texto. Então, percebam que esse texto, ele tem aqui na frente já a referência Almeida Filho, Dias e Martins. Então, só que ela não está formatada de acordo com o modelo que nós usamos aqui na faculdade.
é, porque como está dentro de parênteses, ela precisa ser em caixa alta. Vou usar o F3, tá, coloquei agora em caixa alta. Bem, então vamos lá. A grande questão é que vocês não leram esse Almeida Filho. O que vocês leram foi trabalho da Capone. Então eu vou fazer isso aqui. Apud. Então eu vou colocar Apud. Opa. E vou colocar em seguida o trabalho da Capone. Então como é que eu posso fazer isso? Então você tem aqui o trabalho dela. Eu posso clicar em como citar esse artigo. Então aparece aqui a referência. Ou eu posso copiar o DOI, que aparece aqui em cima, e levo o DOI lá para o nosso amigo Mori. Então eu venho aqui no Mori, vou colocar aqui parte artigo de periódico, artigo de revista, vou clicar no DOI e vou pedir para buscar. Vou gerar a referência e a referência está aqui da Capone. Então eu sei agora, olha, que Capone eu devo citar dessa forma. Então eu já tinha o Apud. Então o que eu faço agora? Na frente do Apud eu vou colocar aquela referência. Apone 2020. Então eu acabei de terminar a minha citação direta curta na primeira parte dela, que é colocar os dados. Então agora vamos formatar corretamente. Então vou selecionar tudo, Arial 12, ok. Veja, ele tem que estar justificado, justifiquei. Tem que estar no espaço 1,5. Bem, veja que aqui eu tenho dois autores. Eu tenho o Apone e o Almeida Filho. Perceba que o Dias Martins aqui, ele é novo, é de 2020. E o Apone também é de 2020, não tem problema. Mas isso indica que com certeza o Apone é mais novo, porque o Apone leu o Almeida para escrever o trabalho dele. Então, como é que eu vou fazer agora? O Apone, eu já tenho os dados, então eu venho aqui, vou copiar os dados e vou colocar esses dados aqui na minha referência, porque já está tudo certo ali. Então lembra, eu já estou colocando em ordem alfabética, então eu venho, Apone vai ser antes do Brasil, vou colocar aqui. Verifico, Arial 12, vamos ver se está no 1, está no 1. Então, a única questão que ficou aqui é que o nome da revista, que é Estudos Avançados, perdeu o negrito. Então, eu coloquei o negrito, está tudo ok novamente. Bem, e a referência do Almeida Filho? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar para o Almeida Filho uma nota de rodapé. Então, eu venho e vou colocar uma nota de rodapé. Então, como é que eu vou fazer essa nota de rodapé? Ele só deu uma travadinha aqui, só um pouquinho. Não está mudando. Ah, agora foi. Então, fui lá em referências, inseri nota de rodapé. Tá. Se eu não li esse trabalho, eu não tenho os dados desse trabalho. Mas eu sei que a Capone tem. Então, como eu estou falando do trabalho do Almeida Filho, eu vou no trabalho da Capone, tá, e vou copiar dela a referência do Almeida Filho. Então está aqui a referência. Almeida Filho, vou fazer a cópia desse texto, venho e vou colocar essa cópia aqui na minha nota de rodapé. Então veja, não tem nenhum negrito, então está tudo ok de acordo com as normas. Então com isso eu já tenho o meu artigo jornalístico, já tenho a jurisprudência, tenho o artigo científico, citação e citação. Eu vou salvar para guardar para vocês. E vamos fazer então, ainda dentro desse aqui, uma citação direta curta. Então eu vou lá no Apone novamente e vou fazer uma citação direta curta dela. Bem, como é que eu sei que o texto é dela, da Sandra Capone, e não de outro autor? Eu tenho que verificar se não tem citação. Então tá vendo aqui? Eu vou lendo. Estão vendo aqui? Nada aqui tem um autor na frente. Então esse texto é dela. Se eu pegasse aqui, vou pegar um outro trecho aqui,
Aonde você tem, por exemplo, olha aqui, citado Lou, citado Raquel, então o trecho não é dela. Então eu só vou usar, nesse caso, o que ela escreveu. Então o que ela escreveu é aquilo que não tem citação. Porque como o trabalho é dela, eu entendo que tudo que ela não citou, obviamente, é dela. Então eu venho novamente, eu vou colar meu texto, vou verificar a minha formatação, se está tudo ok, então lá na página inicial, tá, tá justificado, 1,5. Como é uma citação, eu estou pedindo uma citação direta, curta, até 3 linhas, perfeito, não podia ter mais do que 3 linhas. Então, nesse caso eu preciso da página, então eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o trabalho completo, fiz o download dele. Então vamos ver em que página ele está. Assim vai ficar mais fácil. Eu peguei o trecho, deixa eu só ver onde eu peguei ele aqui. Sabemos que é biólogos. Aqui. Então, eu peguei dessa página, veja lá. Então, como é um texto de um artigo, percebam que eu preciso verificar. Olha, ele começou aqui na página 209. Então, essa página é a página 200. Opa, falei 200, esqueci agora se é 9 ou 19, só um pouquinho. 209. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados da Capone, que estão aqui, e vou colocar esses dados aqui. Então, eu colocaria Capone. Aí lembra, como é uma citação direta, P.209. Como é uma citação direta, curta, tenho que colocar entre aspas. Então, eu vou colocar meu texto entre aspas também. Então, vou aproveitar, já que eu estou fazendo uma citação da Capone, eu vou fazer uma outra citação dela, só para que vocês tenham como modelo. Vou pegar aqui na próxima página. Então, vou colocar aqui, ó. Então, veja, o importante, não tem nenhum autor na frente, então o texto é dela. Então, eu vou colocar assim, Capone 2020, página, vamos ver que página que nós estamos, página 210, pergunta. Vou colar usando a função. Então, eu vou arrumar aqui. Lembra, ele tem que estar justificado. Além de justificado, tem que estar no espaço 1,5. Então, arrumei. Vou fechar as minhas aspas. E tenho a citação da Capone. Outra coisa que poderia acontecer, vou aproveitar a própria Capone para usar. Então, vou pegar aqui um trecho maior e vou colar um trecho maior dela aqui. Deixa eu só... Então, mesmo o trecho sendo grande, mas digamos que nem tudo me interessa. Então, digamos que essa primeira parte aqui é uma coisa que não me interessa. Então, eu vou apagar tudo isso. Então, segundo Capone 2020. Vamos ver que página tá. Página 210. P.210. Como eu cortei um pedacinho do texto, eu vou fazer isso aqui. 1, 2, 3. Puxei. Uma direta curta, né? Eu vou até aqui. Ideologia de gênero. Vou fechar. 1, 2, 3. Fechei. E tenho aqui, então,
a minha referência aonde eu tirei pedaços dela. Então, como eu tirei um pedaço do início e um pedaço do fim, eu estou indicando que eu retirei usando os colchetes. Com relação ao trabalho acadêmico, nós vamos utilizar para essa vez a pesquisa de um TCC. Então poderia ser uma monografia, uma tese, uma dissertação. Eu vou estar procurando aqui um TCC. Então eu estou colocando aqui uma palavra-chave. Não existem muitos TCCs ainda relacionados ao Covid, justamente porque é um tema novo. Então, ontem eu já procurei um, então eu até vou utilizar como exemplo um que eu havia localizado ontem, que foi esse aqui. Então, ele já está salvo na minha conta, então fica mais fácil. Vamos lá nas minhas referências. Então, eu vou poder utilizar. Foi justamente esse trabalho do Cordeiro. Então, fiz um Ctrl C, vou fazer um Ctrl V e procurar pelo trabalho. Bem, localizando ele. Deixa eu colocar mais uma palavrinha, porque ele não está localizando dessa forma. Só coloquei o autor agora. Ah, tá, agora sim, localizou, Universidade Federal do Ceará. Então, acabei de abrir o arquivo. Então tá aqui, é um trabalho de conclusão de curso, do curso de Direito, da Universidade Federal do Ceará. Mesmo já tendo a referência pronta, eu vou fazer novamente para que vocês possam acompanhar. Então, eu estou no More, vou escolher agora a opção, no caso, tese, dissertação, TCC, e vou preencher os dados. Então, o nome do autor, e todos os dados que eu preciso preencher aqui, né? Título e assim por diante. Então, peguei aqui o título, vou colar o título, depois eu vou ter que formatar o título porque aqui ele ficou em caixa alta. O local, Fortaleza. O ano, 2020. Número de páginas, 68. São dados que eu estou pegando lá no trabalho. Bem, o tipo é um TCC, então quando eu colocar TCC, ele vai mudar o grau de doutorado para a graduação. Instituição, Universidade Federal do Ceará, e o curso é o curso de Direito. Então assim eu consigo fechar todas as informações e posso gerar a minha citação. Então tá ali, gerei a referência e também gerei a forma de citar. Então, como sempre, eu posso copiar esses dados e posso utilizar. Como é que eu estou pedindo uma citação indireta? Eu tenho que ter feito a leitura do trabalho, então produzir um texto baseado naquilo que eu compreendi a partir do trabalho em questão. Então eu vou montar aqui uma pequena citação indireta. Lembrem que essa citação ela não existe diretamente no texto, eu estou elaborando ela a partir daquilo que eu entendi do texto. Então eu coloquei ali que a água deve ser considerada como um direito humano. Tem uma correção para ser feita ali, então faço a correção e ok. Então, copiando o autor, colo o autor, eu não preciso de página, porque é uma citação indireta. Conferindo tudo, coloquei o texto justificado, espaçamento 1.5, copiar a referência e vou colar a referência. Como eu estou colando em ordem alfabética, eu posso colar logo após o Brasil. Veja como aqui ficou faltando a ordem alfabética, então eu vou mostrar para vocês, só relembrando, que existe a possibilidade de criar a ordem alfabética
a partir do Office. Usei a função F3, retirei a caixa alta e agora coloco tudo em ordem alfabética. Vou fazendo uma conferência, coloquei o espaço, veja que ali faltou uma letra do cordeiro, mas eu arrumei. Nesse caso não alterou a ordem alfabética, então não tenho que mexer em nada. Então está tudo correto, eu posso continuar. Bem, então para terminar essa ajuda com relação às citações, então nós temos a citação de lei. Então eu tenho aqui lei, citação direta longa. Bem, eu vou procurar uma lei relacionada ao Covid. Então eu vou aqui para meu buscador. Eu vou procurar uma lei relacionada ao Covid. Então tenho aqui, olha, uma lei de 2020, medida de enfrentamento de emergência de saúde pública. Bem, como eu vou fazer uma citação direta longa, então eu vou colocar aqui, vou pegar um pedaço, vou pegar o artigo 1º, copiei o artigo 1º e vou para cá. Então lembra, deixei um espaço, vou colar a lei aqui e depois eu vou formatar. Então eu vou retirar aqui esses espaços que não tem necessidade. Opa. Se você quiser deixar, até pode, mas eu estou tirando para que o texto fique um pouco menor. Vou mudar a minha fonte, então vou passar ele para 10 e vou passar ele aqui para 4. Vou passar até aqui 4. E finalmente vou passar para o espaço 1. Bem, ficou estranho o texto dessa forma, então eu posso colocar assim, olha, de acordo com a lei 13.979 de 2020, são estabelecidas algumas medidas para o enfrentamento da pandemia, como observado a seguir. Eu só montei um texto para que fique mais bonitinho, digamos assim, porque se ele ficar começando direto, sem nada no início, ele ficou um pouco estranho. E aí eu vou colocar aqui no final. Brasil, Brasil 2020. P1, que estava na primeira. Então eu tenho aqui uma citação direta longa. Então eu posso retirar esse item, já está feito. Tá, agora lembra, eu preciso então montar a minha referência. Dessa vez eu comecei pelo texto, das outras vezes eu comecei pela... Bem, então nós precisamos montar a nossa referência. Uma das formas seria o nosso manual. Então eu vou lá para... Ele está na página 68, mais ou menos, então vamos até lá. Então eu tenho aqui, olha, página 67, página... Documento jurídico. O documento jurídico está aqui na página 68. Então você tem lá, o que eu preciso? Jurisdição, título. Então aqui eu vou ter o exemplo de como ela ficaria. Numeração, data e dados do documento que foi publicado. Então você tem aqui, por exemplo, um decreto, você tem aqui
a Constituição. Então você pode fazer isso a partir do modelo disponibilizado no manual da faculdade. Além do manual da faculdade, você tem a possibilidade de usar o Mori, mas lembra que o Mori está travando justamente na opção documento jurídico, legislação. Você até consegue colocar os dados, mas depois ele acaba falhando. Esse outro site, referência bibliográfica, não é o melhor, mas ele funciona para leis ainda. Então, vou colocar aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui legislação. Então, eu posso montar jurisdição. Vai ser Brasil, é uma lei nacional. Lembrando que quando a lei for estadual, você colocaria, por exemplo, Paraná, colocaria São Paulo. Quando a lei for municipal, você colocaria, por exemplo, Jaguaraíva. É importante lembrar que quando a lei for do Rio de Janeiro ou de São Paulo, eu preciso indicar se é Rio de Janeiro cidade ou Rio de Janeiro capital. Então, tipo de lei. Então, aqui é uma lei, epígrafe e ementa. Então, vou pegar aqui, vou colar. Número da lei. Opa. 13979. Data. Vamos ver a data dela. 6 de fevereiro de 2020. Então, eu vou mudar aqui para 2020. Local de publicação é o Diário Oficial da União. Data da publicação, deixa eu ver se eu acho aqui a data dele. 7 de 2 de 2020. Zero, 7. Zero. Bem, vou ter que fazer por aqui que fica mais fácil. Dia 7 de fevereiro de 2020. Local da publicação, Brasília. Vamos ver se eu consigo formatar a partir daqui. Então, tá aqui, olha, a minha referência de acordo com as normas da BNT. Copiei, aí eu venho aqui, essa é 2020, mas é no mês 6. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa antes. Opa. Então, colei. Eu coloquei ela para o primeiro por ser mais nova. O diário oficial, ele precisa ser em negrito. Então, vou colocar o diário oficial em negrito aqui.